Galera, bloco 4, vamos ver aqui algumas especificidades procedimentais do RE e do RESP, né? Com relação às contrarrazões, com a possibilidade de proposição de RE e de RESP simultâneo, como é que acontece, tá? Então acompanha aqui comigo, veja só. O artigo 1030 fala sobre as contrarrazões, né? E a atuação nesse contexto aí, tanto do presidente como do vice-presidente do tribunal recorrido, tá? E aí, nesse sentido, a gente tem, que recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão concluídos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Então, a petição de interposição feita aí para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, e aí depois ele vai tomar as providências dele, né? Inclusive, podendo, em algumas situações, negar conhecimento. Podendo negar conhecimento quando já tivesse sido proposto no STF, por exemplo, que naquele tipo de caso não se tem repercussão geral. Então, se não se tem repercussão geral, nega segmento, né, ali naquele momento, para justamente não assoberbar o Supremo de uma situação que já foi decidida. Tá bom? A gente tem também interposição conjunta de RE e de RESP. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao STJ. Então, se eu posso ter, professora, duas situações a serem discutidas no processo, constitucional e infraconstitucional? Sim, faz-se ao mesmo tempo os dois recursos e primeiro se analisa lá pelo STJ, tá bom? Conversão de RE em RESP ou vice-versa, olha o efeito aqui da fungibilidade. Se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deve conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Então, olha que interessante. Eu fiz um recurso especial, mas na verdade entendeu-se que não era recurso especial, né? O STJ entendeu que era um recurso extraordinário. Volta-se o processo para o recorrente, concede-se 15 dias para ele demonstrar a existência desses dois recursos dessas duas questões específicas do recurso extraordinário, né? Que é a repercussão geral e a existência de questão constitucional, e aí remete-se o processo para o Supremo, tá? Julgamento procedente. Admitido o recurso extraordinário ou especial, o Supremo ou STJ julgará o processo aplicando o direito. Admitido o recurso extraordinário ou especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento das demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Professora, como assim? Imagina que não foi toda a decisão recorrida que eu recorri, né? Não foram todos os pontos ou todos os capítulos, foi apenas um. E aí, né, admitiu-se o RE e o RESP por apenas um desses fundamentos. Nesse sentido, devolve-se o resto, né, da apreciação para o Tribunal Superior que tivesse aí a competência para fazer o julgamento do capítulo impugnado, tá? Então, foi um fundamento para o RESP e um fundamento para o RE. E aí a gente divide aí a decisão entre os dois, tá? Não se pode exigir que o Supremo ele analise questão que não seja constitucional ou o STJ que não seja infraconstitucional federal, tá? E aí, como o nosso bloco 4 tá curtinho, né? Vamos aproveitar aqui e já concluir, tá bom? Esse bloco 5, gente, né? Eu fiz aí o bloco 4 e o 5 conjuntos. Esse bloco 5, ele vai tratar de um regime diferenciado de processamento dos recursos especial e extraordinário, né? Que é o regime dos julgamentos repetitivos. E aí ele tem disciplina no artigo 1036, 1037 e 1038 do Código de Processo Civil. Eu trouxe o artigo 1036 para a gente analisar, né? E a partir dele já tem todas as noções que são essenciais para a gente a respeito aí do processamento em regime de julgamentos repetitivos, tanto do RE como do RESP, tá? Então, veja só.
Sempre que houver multiplicidade de recursos, extraordinário ou especial, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado o regimento interno do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Professora, como assim? Se são julgamentos repetitivos, significa dizer que eu tenho, ao mesmo tempo, a interposição de vários recursos especiais, de vários recursos extraordinários, relativos a questões idênticas ou semelhantes, tá? E aí vai acontecer uma diferenciação no procedimento que a gente já viu, que é a famosa decisão de afetação. Como assim decisão de afetação, professora? A gente vai afetar aquele conjunto, né, de recursos que tratam sobre questões idênticas ou semelhantes e escolher um deles para ser julgado e depois sair repetindo a mesma decisão nos demais, tá? O presidente e o vice-presidente do tribunal, né, de justiça, o TRF, seleciona 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo ou ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Então, veja, quando eu interponho perante esse aqui, né, o presidente e o vice-presidente da origem, eles é que vão escolher os recursos que representam a controvérsia que está sendo discutida e encaminhar para o Supremo e para o STJ. Tá? Os demais vão ficar lá, bonitinhos, na tribunal de origem, suspensos, aguardando a decisão. O interessado pode requerer também ao presidente ou vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou extraordinário que tenha sido intempestivo, né? Tendo o recorrente o prazo de 5 dias para se manifestar sobre esse requerimento. A gente já conhece a situação, né? Também no regime dos recursos repetitivos, pode o recorrido alegar: ei, presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, esse recurso é intempestivo, não subo para o Supremo não. Garantindo o contraditório, ele vai lá, permite que o recorrente se manifeste em 5 dias para poder decidir sobre isso. Da decisão que indeferir, né, o requerimento, cabe apenas agravo interno. Então, o interessado aqui, ele fez esse pedido ao presidente ou vice-presidente, foi negado, e aí dessa negativa cabe agravo interno. A escolha foi feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou TRF, não vincula o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Então, a escolha que foi feita no Tribunal de Origem, ela não necessariamente vincula ou obriga o relator a permanecer apenas ou com só aqueles recursos que foram afetados, tá bom? Ele pode escolher outros recursos que façam essa representação aí dessa situação de repetição de julgamentos em questões idênticas ou semelhantes para a RESP e para a RE. E fechando aqui, a gente tem a questão, né, do relator em tribunal superior poder selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do tribunal de origem, né? Então, se o tribunal de origem não faz a escolha na controvérsia, o relator vai lá e faz essa escolha também, tá? E somente podem ser selecionados recursos admissíveis, que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Então, os requisitos de admissibilidade continuam a ser importantes aí dentro dos recursos que vão ter julgamento repetitivo. Então, a questão do preparo, a questão da tempestividade, do interesse de agir, né, do interesse recursal, enfim, todas aquelas circunstâncias que a gente já estudou lá em Teoria Geral dos Recursos, elas continuam sendo válidas também quando a gente tem aí a questão da decisão de afetação. Então, resumindo, funciona assim. A gente tem vários recursos, né, sendo propostos que tratam de questões idênticas ou semelhantes.
Desses, vai se escolher 2 ou mais para encaminhar para o Supremo. Os demais vão ficar sobrestados. O que é sobrestados? Com o andamento suspenso, né? Enquanto não se resolve esses que são os recursos que a doutrina chama como recursos paradigmas, a partir dos quais depois vai se replicar a decisão que foi dada, tá bom? Então, galera, sobre os recursos excepcionais, era isso que a gente tinha para conversar essa semana. Lembre que a gente tem atividade quinta-feira sobre embargos de declaração e também dúvidas podem me procurar no grupo, no fórum, tá? Tô com acesso à plataforma, vou já abrir aqui um fórum para vocês colocarem as dúvidas lá. Tchau, tchau.